Eu sou Arthur Cortez e junto com Luiz Eduardo, Raul Palhano, Lucas França, vamos apresentar sobre as variações linguísticas. Nós somos o segundo ano A. A variação linguística, chamada geográfica ou diatópica, é a variação que trata sobre as diferenças nas palavras entre as diferentes regiões ou diferentes municípios ou diferentes cidades. A partir de sinônimos, palavras que significam a mesma coisa, mas que são usadas de maneira diferente a partir da distância entre os locais onde elas são utilizadas. Entre os exemplos, podemos citar a palavra macaxeira, que é uma raiz, pode ser chamada de mandioca ou aipim, respectivamente, nas regiões Sudeste e Sul. Temos mexerica, que é uma fruta, também chamada de tangerina na região Sudeste, bergamota na região Sul. Temos o brinquedo de papel, pipa, que é chamado de raia na região Sudeste e pandorga na região Sul. Temos o doce congelado, chamado de din-din na região Nordeste, sacolé na região Sudeste, geladinho na região Sul, e uma espécie de abóbora chamada jerimum na região Nordeste, abóbora na região Sudeste e moranga na região Sul. A variação linguística diacrônica é aquela que acontece ao longo do tempo, mostrando como a língua se transforma historicamente. Isso pode ser percebido a partir de exemplos como a utilização da palavra bonito ao invés de formoso, a transformação de como se referir a uma jovem, que primeiramente era chamada de menina e moça, depois garota e atualmente mina, também pela mudança da palavra do português arcaico assi, que foi acrescentado um M ao seu final, se tornando atualmente a palavra assim. Também pode ser evidenciado pela mudança fonética e ortográfica da palavra per, que virou por, e por fim, a simplificação fonética da palavra coisa, que se tornou coisa ao longo do tempo. A variação social também pode ser chamada de diastrática. Ela é percebida quando há envolvimento entre grupos sociais ou classes sociais, podendo ser de um mesmo nível técnico ou de níveis técnicos diferentes. Um exemplo disso é uma conversa entre um orador jurídico e um morador de rua, em que provavelmente um possui um domínio técnico sobre sua profissão maior do que o outro. Outro é o jargão médico, como é visível nessa tirinha ao lado, em que o médico passa o que o seu paciente está sentindo de uma forma muito técnica, em que ele aprendeu a descrever no seu curso na faculdade, e o paciente, uma pessoa leiga nesse assunto, não entende e fica desesperado. Mas assim o médico fala de um jeito mais simples, em que o paciente entenda e o acalma. Outros são outros termos técnicos, como no direito, petição inicial, e na informática, como protocolo TCP ou IP. Outro que pode ser observável de um jeito que é mais informal, normalmente entre grupos de amigos, uma linguagem mais descontraída, são as gírias, como suave e é nóis. Variação situacional ou diafásica. Ocorre segundo o contexto, por exemplo, situações formais e informais. As gírias são expressões populares utilizadas por determinado grupo social. Exemplo: formal. Poderia me emprestar uma caneta, por favor? Informal. Me arruma uma caneta aí. Formal. Encaminharei o documento posteriormente. Informal. Te mando o arquivo depois. Se eu quiser justificar uma falta, formalmente eu diria: estou ausente por motivos de saúde, mas, de maneira informal, fiquei doente e não fui. A mesma coisa acontece com: a reunião será iniciada em instantes, que é formal, ou já vai começar a reunião, que é informal. A mesma coisa acontece quando vemos na tirinha, quando dois amigos vão se cumprimentar e um deles diz: "E aí, mano?" e o outro diz: "Brother." Isso mostra que
Como o próprio nome, a variação situacional ou diafásica depende muito do contexto em que a conversação está inserida.